Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Doutor Eduardo Martins. Transplante capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor, através das nossas plataformas digitais, o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal do YouTube Pergunte ao Doutor, aliás, toda semana tem uma entrevista inédita para você. Estamos no ar em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins, Transplante Capilar. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o contingente de pessoas idosas no país aumentou drasticamente nos últimos anos, chegando a 15% da população. Com o aumento da longevidade, além de outros fatores, essa tendência não é exclusiva ao Brasil. A estimativa é que até o ano de 2050, os idosos representem 20% da população mundial. Esses números levantam reflexões sobre a qualidade de vida da população em geral. Isso porque, junto com o aumento na expectativa de vida, vem o alerta. Viver mais não significa viver melhor. Mas será que existe receita para um envelhecimento bem-sucedido? Muito bem, esse é o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. E para falar sobre este assunto, eu tenho a honra de recebê-la novamente. Aliás, já fazia tempo que ela não aparecia por aqui. Eu tenho muita admiração por essa pessoa que eu vou entrevistar agora, a médica geriatra, doutora Cláudia Eluane. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Pergunte ao Doutor. É sempre um prazer falar contigo. Prazer é todo meu, que bom que eu vim de novo, eu gosto demais do teu programa. Doutora Cláudia, o envelhecimento é um processo contínuo, gradual de alterações naturais que começam na idade adulta. Doutora, em que momento da vida a gente é considerado idoso? Pois é, essa pergunta ela é extremamente interessante porque ela envolve conceitos amplos, tanto sociais, quanto culturais, quanto psicológicos, quanto cronológicos. Então, se você considerar a idade cronológica, quer dizer, o número de anos que a gente tem, no Brasil, acima de 60 anos para algumas situações e acima de 65 anos. Na Itália, por exemplo, acima de 75 anos. Então, tem a idade cronológica. Agora, o que vale mesmo é quanto o organismo da pessoa está envelhecido e como que ela se sente e como que a sociedade a vê. Esse, na verdade, seria a idade real. Então, a idade real é a idade biológica. Então, como é que fisicamente você está? A gente tem pessoas de 60 anos que são muito mais velhas do que pessoas de 70 anos, cronologicamente. Então, a gente sabe que a parte física é importante. A outra coisa é psicológica. A gente sempre ouve, tem pessoas, todo mundo já ouviu alguém falar assim, eu tenho 70 anos, mas eu me sinto com 30. Né? Ou algumas pessoas que falam, eu tenho 50, mas parece que eu tenho 80. Então, como é que você está se sentindo psicologicamente? E tem a parte social, quer dizer, você está conseguindo se inserir no que a sociedade do local que você mora espera de um idoso? Quer dizer, antigamente, como é que se esperava com a pessoa com 60 anos, por aí? Ficar em casa, a mulher fazer crochê, tricô, só cozinhar para os netos. E agora não, espera-se que a pessoa com 60, com 70, com 80, com 90, independente da idade, esteja vivendo em sociedade. Isso também muda em relação aos países, né? Agora, doutora, e qual é o conceito do envelhecimento bem-sucedido, doutora Cláudia? Na verdade, assim, isso tem muito a ver com uma coisa que chama funcionalidade. O que é funcionalidade? É você juntar autonomia e independência.
Autonomia é a capacidade de você decidir. Então, você estar mentalmente capacitado para decidir o que você quer fazer. Então, o que você vai fazer com a sua renda, onde você quer ir, o que você quer fazer, tomar decisões. E a outra coisa é a independência, que é a capacidade física de ir para os lugares diferentes. Então, se você consegue envelhecer mantendo a autonomia e mantendo a independência, você vai conseguir ter um envelhecimento bem-sucedido, porque você consegue saber o que você quer fazer e decidir, e ao mesmo tempo executar as coisas que você quer fazer. Doutora Cláudia, para muitas pessoas envelhecer é sinônimo de adoecer. Esse conceito tem fundamento? De fato, a doença inevitavelmente acompanha o envelhecimento? Na verdade, assim, o processo de envelhecimento fisiológico, que a gente chama, conforme nós vamos vivendo, nós temos diminuição de reservas. Essas diminuições podem ser maiores ou menores dependendo do indivíduo e também são diferentes nos órgãos. Então, tem pessoas que envelhecem, por exemplo, melhor o coração e pior o pulmão. Essa diminuição de reserva é que faz com que a gente tenha uma chance maior de ter doenças e de não lidar bem com essas doenças. Então, o envelhecimento fisiológico normal faz com que a gente tenha uma facilidade maior de ter algumas doenças. Mas não quer dizer que velhice é doença, e não é. Você pode envelhecer muito bem e não ter doença até o seu final de vida. Isso chama compressão de morbidade. Então esse que é um dos objetivos da geriatria, é a pessoa viver o maior tempo possível com o menor tempo de morbidade possível, o mais independente e com autonomia possível. Doutora, quais os aspectos que influenciam a qualidade de vida do idoso? Tem vários aspectos, né? Então, assim, a qualidade de vida, a gente começa a plantar a qualidade de vida e o envelhecimento bem-sucedido lá quando a gente nasce. Então, assim, se a criança toma as vacinas adequadamente, tem uma alimentação adequada, lá na infância, ela vai envelhecer melhor. E ela envelhecendo melhor, ela vai ter mais qualidade de vida. Fatores como escolaridade são extremamente importantes para o envelhecimento. Então, assim, a escolaridade formal, óbvio, é importante. Assim, investimentos em estimular que as crianças consigam estudar e tal. Por quê? Porque a memória tem a ver com o estímulo. E quanto mais a gente estimular ao longo da vida, melhora a nossa função cognitiva. Isso tem a ver com qualidade de vida. Saúde física, assim, motora, quer dizer, você ter músculo, você ter ossos saudáveis, você ter articulações saudáveis. Então, fazer atividade física interfere na qualidade de vida. Saúde psíquica, quer dizer, ter bom relacionamento, conversar bem com as pessoas, ter uma vida social boa, isso interfere também, ter objetivos de vida, ter sonhos. Então, isso tudo envolve qualidade de vida no idoso. E isso pode começar lá na infância, como pode ser modificado ao longo da vida com o envelhecimento. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica geriatra, a doutora Cláudia Eluani. Aliás, a doutora Cláudia deu agora uma pausa no consultório, né? Segundo ela, se aposentou, mas eu acho que não. E ela agora está lecionando, como sempre, né, na nossa universidade, a Unesc. Estamos falando hoje sobre qualidade de vida, de como envelhecer com qualidade de vida. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico. Um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias. Aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar.
esperar. Escolha Unicred. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica geriatra, a doutora Cláudia Eluane, professora da Unesc, e hoje nós estamos falando especificamente no programa sobre como envelhecer com saúde. Falando, né, sobre o envelhecimento, né? As pessoas estão envelhecendo cada vez mais e aí a doutora Cláudia esclarece e tira todas as nossas dúvidas. Doutora Cláudia, não existem fórmulas mágicas para prevenir o envelhecimento. Isto é um fato. O que é preciso para alcançar a longevidade, doutora? Eu acho essa pergunta extremamente interessante, porque é o seguinte, desde que existe ser humano, sempre teve aquela busca pela fonte da juventude, quer dizer, o mágico, alguma coisa tipo, é uma aguinha mágica, é uma vitamininha mágica, é uma fórmula mágica que eu vou tomar, vou envelhecer bem e não preciso fazer nada. Isso não existe, né? Não existe. Então, o que a gente tem de verdade? Como é que a gente pode atingir a longevidade? Tem alguns fatores. Então, a gente tem a nossa carga genética, né? Então, longevidade de pais, de avós. Então, assim, a carga genética, ela ajuda muito. E a gente trabalha em cima da nossa carga genética. Então, a gente vai otimizar as coisas que a gente tem bem. Então, assim, não, meus pais sempre foram saudáveis, não tiveram hipertensão, não tiveram diabetes, beleza. Então, eu vou trabalhar com isso para que eu não tenha uma obesidade, gere uma hipertensão que não me pertence geneticamente. E, por outro lado, tem diminuir as coisas ruins ou difíceis que viriam com o nosso envelhecimento. Então, por exemplo, eu tenho uma carga genética, vamos dizer, meus pais têm diabetes, meus pais têm pressão alta. Então, o que eu posso fazer? Ter uma alimentação saudável, ter atividade física, fazer controle médico regular, para que eu ou não tenha a patologia, ou se eu tiver, eu diagnostique bem no início e consiga controlar para não ter as sequelas disso. Então, a longevidade ela está ligada nesses dois fatores, na parte genética, que a gente não pode modificar, mas com melhorar os hábitos de vida para otimizar essa carga genética que a gente tem. Doutora Cláudia, a minha próxima pergunta é quase que um comentário, mas tem fundamento. Numa época não tão distante, as pessoas na casa dos 40, 50 anos tinham aparência, características e posturas que facilmente atribuíam a eles muito mais idade. Víamos os nossos avós mais em repouso, mais quietinhos, sem muita atividade. Hoje vemos um movimento muito diferente, na contramão disso. É muito comum encontrarmos pessoas com 60, 70 e até 80 anos com um estilo de vida que traduz juventude. Alguns deles aproveitam a vida na quarta idade, bem melhor do que os mais jovens. O que mudou no mundo, na sociedade, na mente das pessoas para contribuir com essa alteração de comportamento e estilo de vida, doutora? Na verdade, assim, foram vários fatores, vários. Um deles é a melhora física. Então, assim, o aumento da sobrevivência com qualidade de vida. Então, ali em 1950, 1960, a expectativa de vida, por exemplo, no Brasil era em torno de 50 anos, 51, 52. Aqui em Santa Catarina, hoje em dia, a expectativa de vida das mulheres é 83 anos. Então, a gente teve um pulo gigante, numa velocidade que não tinha isso na história ainda, da longevidade. Então, as pessoas conseguem sobreviver mais. A segunda coisa é que as pessoas estão sobrevivendo mais porque estão mais saudáveis. E isso por vários motivos sociais, culturais, de informação, de velocidade de informação, de acesso à alimentação, de acesso à prevenção, de tratamento. Então, isso tudo fez com que as pessoas conseguissem envelhecer mais saudáveis. Então, se elas estão saudáveis e vivendo mais tempo, elas têm que usar esse tempo de uma forma ativa. E daí vem a parte cultural. Então, a parte cultural apoiou as pessoas com mais de 60 anos para ou se manter na atividade, trabalhando mesmo. A gente tem pessoas que trabalham com 70, com 80, com 90 anos e super bem, porque tem essa capacidade agora. E também surgiu com o advento da aposentadoria, né? Porque as pessoas se comparar, né? Então, assim, as pessoas se aposentavam, né, com 50, 50 e poucos anos e vivem até 80, 90, então tem mais 40 anos de vida. Então, elas agora
podem curtir a vida, fazer coisas que antes não dava tempo, porque tinham que trabalhar, tinham que criar um patrimônio, tinham que criar os filhos, e agora elas têm tempo de fazer o que elas gostariam antes. Então, tem tempo, tem saúde, tem capacidade física, isso mudou a cultura. Doutora, pesquisas demonstram que quanto mais a população envelhece, mais feminina ela se torna. A doutora deu uma pincelada ali. Hoje as mulheres representam a maioria da população idosa brasileira. Fato que se dá porque a expectativa de vida das mulheres é maior, pois elas vivem em média 8 anos a mais que os homens. Quais os fatores contribuem para ampliar a longevidade feminina, doutora? Pois é, isso assim, ó, isso acontece, mas está mudando. Está mudando? Está mudando. Então, nos países do primeiro mundo, essa distância de 7 anos, 8 anos entre idade final de homem e mulher está mudando. Tem acontecido hoje em dia porque, teoricamente, tem vários fatores, né? Então, tem a parte genética da mulher, tem a parte de autocuidado. Então, a mulher já tem o hábito, desde nova, de procurar o ginecologista, e daí com isso fazer exames preventivos, e daí aí começa a ir num clínico, ou num geriatra, ou num cardiologista. Então, essa parte de cuidado ajuda muito. O homem, de maneira geral, lógico, não é todo mundo, mas de maneira geral, procura o médico quando está doente já, ou quando tem uma manifestação, ou quando a esposa marcou, né? Então, acaba funcionando dessa forma. A outra coisa é que a mulher, por isso que eu falei que está mudando, até alguns anos atrás, ela tinha a função de ser a gerenciadora do lar. Então, ela cuidava dos filhos, ela cuidava do marido, ela cuidava da casa, que são trabalhos importantes, mas que não são tão expostos a riscos ambientais como o trabalho dos homens. Isso está mudando. E tem alguns estudos que mostram o seguinte, que as mulheres, por exemplo, tem um estudo sobre mulheres médicas. As mulheres médicas morrem antes que os homens médicos. Por quê? Porque tem a parte da casa, da família, de orientar, isso tudo, e junto tem o estresse da profissão. Da profissão. Então há uma tendência mundial de encurtamento dessa distância entre homens e mulheres, que não é uma coisa boa, mas sim por causa da sobrecarga que a mulher tem por ocupar os dois espaços ao mesmo tempo. E além disso, né, doutora, o que se vê também hoje em dia? A mulher moderna, ela acabou criando maus hábitos, né, doutora Cláudia? Também tem isso. Se vê muito a mulher fumando hoje em dia, fazendo uso de álcool, e tudo isso acaba reduzindo, né, o tempo de vida, sim, né? Sim, teve aquele boom ali nos anos 70, final dos anos 70, em que a mulher começou a beber mais, às vezes até ser usuária mais de droga. Daí a gente vê nas festas, antes era difícil ver uma mulher alcoolizada, agora já é um pouquinho mais comum. Então isso tudo também auxilia, né? E essa sobrecarga laboral que está acontecendo. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica geriatra, a doutora Cláudia Eluani, também professora da Unesc. Estamos falando no programa de hoje sobre o envelhecimento. Vamos dar um tema aqui, né, doutora Cláudia? Envelhecimento bem-sucedido. Podemos dizer assim? Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente volta para fechar o último bloco. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão. Não causa impacto articular. Melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho. Mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Bem-vindo a Dom Pettini, o lugar onde estilo e autenticidade se encontram. Com 3 unidades localizadas em Criciúma, estamos sempre prontos para cuidar do seu visual. Nossa equipe altamente qualificada e apaixonada
garante cortes de cabelo e barbas impecáveis e alinhados com seu estilo. Seja você também um cliente satisfeito. A Dom Pettini oferece planos de assinatura mensais para garantir que você esteja sempre com o visual em dia. Dom Pettini, o seu estilo você encontra aqui. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica geriatra, a doutora Cláudia Eluane, professora da Unesc, e no programa de hoje estamos falando sobre o envelhecimento bem-sucedido. Doutora Cláudia, estamos vivendo mais, porém sabemos que o processo de envelhecimento está associado a uma maior suscetibilidade física e emocional. Então, em que momento na vida devemos consultar um geriatra e qual o seu papel efetivo para um envelhecimento bem-sucedido? Temos vários geriatras na cidade, inclusive alunos seus, né? Qual a importância disso, doutora? Na verdade, assim, a gente fala que quando o pediatra larga, o geriatra pega e não larga mais. Então, para a gente ter um envelhecimento bem-sucedido, a gente tem que ter um acompanhamento ao longo da vida, né? Então, é lógico que não precisa ser só com o geriatra. Se você tiver um clínico, a mulher, no caso da ginecologista, ela tem um papel muito importante nisso, porque ela acaba vendo pressão arterial, colesterol, esse negócio todo. Mas a geriatria atende o processo do envelhecimento, e não só de pessoas acima de 60 anos ou de 65 anos. Então, a geriatria está envolvida nesse processo. Então, como envolve o processo, por exemplo, eu tinha pacientes de 18, de 20, de 40 e de 112 anos. Então, a gente trabalha com isso. E é importante procurar o quanto antes, porque daí você consegue... O geriatra ele tem essa visão geral que sabe aonde que ele tem que intervir para evitar uma sequela ou uma doença no futuro. Então, eu acho que é muito importante sempre. Doutora Cláudia, mudou o conceito de geriatria no Brasil? A gente sabe que nos Estados Unidos a geriatria, a pessoa que vai ao geriatra já começa lá na infância mesmo, né? No Brasil, já mudou esse conceito, doutora? Está mudando, né? Já foi bem pior. Eu lembro que quando eu vinha para cá, eu tinha alguns pacientes que às vezes falavam assim: ai, Cláudia, se você me encontrar na rua, você não fala que você é minha médica, porque vão achar que eu estou velha. Mas não, agora a gente vê um movimento correndo atrás disso, de qualidade de vida, de envelhecimento bem-sucedido. Então as pessoas têm esse hábito agora de começar a ir no geriatra logo no início da vida para poder ter esse acompanhamento. Agora, muito importante que a doutora falou também é que hoje em dia, né, a medicina tem avançado cada vez mais e esse movimento multidisciplinar, né, quando envolve ginecologista, o cardiologista, essa equipe toda é muito importante, né, doutora Cláudia? É importante tanto essa visão multidisciplinar dentro das especialidades médicas, como a visão de interação entre todas as especialidades. Então, assim, fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, até engenheiro, arquiteto, advogado. Isso chama, o estudo do envelhecimento em todas as áreas chama gerontologia. Então, eu vou te dizer, por exemplo, você vai construir uma casa para um idoso, ou para uma pessoa que quer ficar naquela casa o resto da vida. Você não pode fazer escada. Você não pode ter um monte de degrau, você não pode fazer uma porta pequena do banheiro, que às vezes depois você vai ter que entrar com uma cadeira de rodas. A iluminação, como é que é? O piso, como é que é? Então, assim, o arquiteto, o engenheiro, precisa ter essa formação para poder atingir um público que está cada vez mais frequente. O direito do idoso. Então, assim, a parte do advogado, ele tem que ter essa formação para poder lidar. E todas as especialidades da área da saúde, a gente não tem um atendimento de geriatria sem ter todo esse suporte do educador físico, do fisioterapeuta, do nutricionista, desse pessoal todo. É um trabalho em cadeia, né, doutora? É um conjunto. Um conjunto, né? Doutora Cláudia, agora para encerrar nossa entrevista, há algum recado ou dica que a doutora gostaria de dar aos que já estão idosos e aos que estão começando a entrar na terceira idade? Como se preparar para esse envelhecer bem-sucedido? Eu acho que tem algumas coisas muito importantes, né? Primeiro, saúde mental. E saúde mental que eu falo é tanto a saúde mental cognitiva, então ter hábito de ler, de fazer coisas novas, de aprender coisas novas, porque com isso você vai ter neurônios funcionando de reserva.
e você consegue ter uma cognição que vai ser mantida por mais tempo. Segunda coisa extremamente importante, saúde física, a gente tem músculo, a gente tem ossos, tem uma situação que chama sarcopenia, que é a diminuição de músculo no idoso, que faz com que a pessoa perca essa independência. Então é importante o quê? Fazer atividade física, mesmo começar com 70, com 75, com 80 anos, então ter atividade física. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde, os benefícios são vistos em estudos científicos, né? Terceira coisa, alimentação saudável, né? Procurar se alimentar mais de frutas, de verduras, de carnes magras. Não quer dizer que não vai lá no final de semana comer a galinha com polenta ou churrasco e tal, mas isso é a exceção. O dia a dia, fazer uma alimentação mais saudável e menos processados, né? Começar a usar coisas mais naturais, que isso funciona bem. E a saúde psicológica, né? Então, assim, ter contato com as pessoas, ter amigos, participar de grupos, religiosidade, espiritualidade é muito importante, acreditar em alguém, acreditar em um ser superior, isso tudo ajuda muito para que a gente envelheça melhor. Olha, dicas valiosíssimas. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com ela, a doutora Cláudia Eluane, médica geriatra, professora da nossa universidade. Doutora Cláudia, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Como eu falei lá no início, é sempre um prazer falar contigo. Eu que agradeço, adoro o teu programa, adoro estar aqui, muito obrigada. Parabéns, sucesso, doutora. Obrigada. Muito bem, se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Lembrando sempre que estamos no ar em nome de Hospital São José, Miocore e Cardiologia, Gastromédica, Instituto Castelã, Unicred, URC Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Canceler Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins, Transplante Capilar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. URC Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Canceler. Clínica Integrada. E Dr. Eduardo Martins. Transplante Capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio.